TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Ausência de justificativa por não comparecer às urnas impede expedição de documento. E o editorial Raio-X com Olavinho Drummond. O Jornal Sintonia está começando. Boa noite. Moradores do bairro Santa Terezinha reclamam da quantidade de árvores em imóvel vizinho. Darcy conta as 2 vezes em que matou um escorpião dentro da casa dela, minutos antes de ser picada. Eu estava andando, saindo do banheiro e a hora que eu saí, eu vi ele assim, eu bati a pé nele. A irmã dela, Adriana, conta que chegou a conversar com o dono do imóvel de onde vêm essas árvores grandes e muitas folhagens, sobressaindo sobre a residência das irmãs. A gente já matou uma cobra, tem uns caramujos que são muito grandes, né, que instalou na casa inteira. E a gente está sempre limpando a horta, né? A prefeitura, eu peço a caçamba, eles traz para mim tudo, a gente não paga caçamba, mas paga a pessoa para limpar, né? Como vocês viram lá de fora, a gente acabou de limpar porque tinha muito caramujo subindo na casa inteira. Se ele não tem condição de pagar, como ele falou que não tem condição, a prefeitura vir conversar com ele e fazer esse serviço para ele. Belcholina também reside no imóvel deixado pelos pais delas. Ela relata que o problema é recorrente na rua 19 de dezembro, no bairro Santa Terezinha. Ninguém deu providência. Até ontem, nós chamamos, até deu de segunda-feira. Ninguém ligou. Tem muito tempo, tem anos, mais de anos, né? A Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, está alertando a população para os riscos de contrair dívidas impagáveis por mau esclarecimento de instituições financeiras. Muitos acabam utilizando o cartão de crédito consignado para fazer saques, se enrolando no campo financeiro e acabam perdendo o sono. Segundo os especialistas, essas instituições não deixam claro que as taxas de juros cobradas nos saques são bem mais altas do que as disponibilizadas no empréstimo consignado e ainda buscam contratos com pessoas idosas ou em situação de vulnerabilidade econômica, em especial servidores públicos ou beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, que já estão com a margem de empréstimo consignado estourada, o que acontece a princípio através de ligações que oferecem facilidade e agilidade no processo, sem muito esclarecimento de taxas e afins. Os especialistas criticam também algumas fraudes que ocorrem a partir de operações envolvendo assinatura eletrônica, em muitos casos de idosos que são tentados a deixar essa assinatura com representantes bancários chamados de pastinhas, que acabam renovando automaticamente os contratos. Autoridades explicam, isso é uma fraude feita com assinatura eletrônica do consumidor. Você vai acompanhar agora os dados do boletim epidemiológico em relação ao estado. Até o momento foram 403.542 casos confirmados. Estão em acompanhamento 22.974 e são 370.710 casos recuperados. Estão confirmados 9.858 óbitos. A seguir, lançado o edital para o concurso do Corpo de Bombeiros em 2021. E ainda hoje o editorial Raio-X com Olavinho Drummond.
Nas próximas décadas, o mundo tem um grande desafio: dobrar a produção de alimentos para atender à crescente população, ao mesmo tempo em que atua em harmonia com o meio ambiente. Nós, da Mosaic Fertilizantes, entendemos e abraçamos esse desafio para aumentar a produtividade no campo, a disponibilidade de alimentos no mundo e melhorar a realidade das comunidades onde atuamos. Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. O crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes é cruel. As consequências para quem sofre abuso são graves e duram a vida inteira. O abusador é um monstro e deve ser afastado para a cadeia. E quem se omite em denunciar pode receber a mesma punição pelo crime. Nessa quarentena, não seja responsável pelo sofrimento de uma criança. Ao sinal de violência, denuncie. Todos contra a violência infanto-juvenil. Realização Centro Júlio Dário. Candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio Enem em 2020 que forem diagnosticados por alguma doença infecto-contagiosa, como a Covid-19, e estiverem impossibilitados de fazer as provas por este motivo, poderão ter uma nova chance. A orientação é ligar para a Central de Atendimento do INEP e comunicar a doença até um dia antes da data da prova. Fora isso, depois da aplicação, o candidato também deverá registrar o problema, anexando o laudo médico na página do participante. Os casos deferidos pelo INEP poderão participar de uma reavaliação no exame nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2021, mesma data em que o Enem será aplicado a pessoas com privação de liberdade. Além de Covid-19, o edital prevê nesta lista casos de coqueluche, difteria, doença invasiva por hematofilos, influenza, doença meningócica e outras meningites, varíola, influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola e varicela. Segundo o INEP, não só pessoas com problemas de saúde na data das provas poderão participar da reaplicação. Quem tiver problemas logísticos, como por exemplo falta de energia elétrica, também poderá comunicar o problema pela página do participante para fazer o exame em fevereiro. Tornou-se público um dos editais mais aguardados pelo mercado de trabalho, o concurso público para a admissão ao curso de formação de oficiais do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais para 2021. Serão oferecidas 30 vagas, sendo 27 para candidatos do sexo masculino e 3 feminino. O concurso será regido pelo edital já publicado e gerenciado pela Academia de Bombeiros Militar por meio da Divisão de Seleção e Exames, sendo a primeira fase executada pela Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa, Fundeb. A duração mínima é de 3 anos, com início previsto para 2 de agosto de 2021, em tempo integral, com regime de dedicação exclusiva e atividades escolares extraclasse, depois das 18 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados. O valor inicial da remuneração é de mais de R$ 6.000, abono fardamento, assistência médico-hospitalar, psicológica e odontológica, conforme legislação em vigor. Entre os requisitos exigidos estão ser brasileiro nato, ter idoneidade moral, estar quite com as obrigações eleitorais e militares, ter entre 18 e 30 anos na data de matrícula para a inclusão, prevista para 2 de agosto de 2021, ter no mínimo ensino médio completo ou equivalente, altura mínima de 1,60 m, aptidão física, ser aprovado em avaliação psicológica e toxicológica, entre outros. Daqui a pouco, o trabalho no cartório eleitoral pós-eleições e o editorial Raio-X com Lavinho Drummond. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
Cada um ajuda como pode. Tem gente como o motorista de ônibus que ajuda quem precisa se locomover. O farmacêutico que ajuda com os remédios. O gari que mantém a cidade limpa. O policial que ajuda lá nas ruas deixando a gente seguro. E tem a nossa gente do Posto Ipiranga e da MPM que ajuda abastecendo esse pessoal. Que ajuda os professores e todos que estão trabalhando em casa. Que ajudam ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe, se cuida aí. E se precisar, pergunta lá. Eu volto a esta edição falando do cartório eleitoral. Você vai acompanhar o trabalho da equipe após o turno das eleições municipais em Araxá. A apuração foi o dia mais tumultuado para os auxiliares eleitorais que trabalharam mais de 12 horas no dia 15 de novembro. Após o resultado das eleições, eles aproveitam para descansar, claro. Ainda não. O trabalho pós-pleito é intenso e requer dedicação de cada um deles, que contribuiu para uma eleição tão atípica acontecer sem grandes percalços. O trabalho agora é de recolhimento e organização de todo o material, atendimento aos eleitores, prestação de contas de candidatos e partidos e coligações e devolução das urnas ao Tribunal Regional Eleitoral em Belo Horizonte, no Centro de Apoio. Um dos pontos observados foi o elevado número de pessoas que não foram até os locais de votação escolher 3 candidatos, um para o Legislativo, prefeito e vice-prefeito ao Executivo. Nas eleições anteriores ocorreram sucessivos aumentos de pessoas aptas a votar que não compareceram às urnas. No pleito de 2020, a abstenção foi de 23%, o maior registro em eleições municipais nos últimos 20 anos. Das 77.110 pessoas aptas a votar em Araxá, 58.485 exerceram o direito no dia 15 de novembro. 1.877 votaram em branco. Eles representaram 3,21% do total, enquanto que 3.600, ou seja, 6,29%, votaram nulos. A justificativa da ausência pode ser feita até o dia 14 de janeiro de 2021, comprovação que deve ser feita com a documentação que prove o porquê não foi possível participar do pleito. Nesse período, a justificativa é feita exclusivamente pelo site do TSE. Existe uma aba lá chamada Justifica. A pessoa entra lá, o cidadão entra lá, eleitor, e tem todos os caminhos para ela percorrer no site para apresentar a justificativa. Não precisa comparecer ao cartório, exatamente também em função da pandemia de coronavírus. A ausência de justificativa leva à ausência de quitação eleitoral. E essa ausência de quitação eleitoral implica em restrição no uso do CPF, posse em cargo público, matrícula em faculdade, benefício do INSS, todo o banco de dados da Justiça Federal e do Poder Executivo Federal. O que pode ser usado para ser uma justificativa? Se a pessoa estava viajando, se a pessoa estava internada, o que serve como um ponto para justificar? Sim, claro. Relatórios médicos, né? Comprovantes de viagem, né? Diárias de hotel, passagens de ônibus. Fique agora com o editorial Raio X com Lavinha Drummond. A Casa do Povo é a Câmara Municipal de Araxá. Alguns dos seus ocupantes estão esvaziando suas gavetas e outros já com novos projetos debaixo do braço. É assim que a banda da democracia toca. A alternância. É por lá que circulam os fiscalizadores do dinheiro público e é por lá também que deve levitar novas ideias para o executivo poder fazer mais e melhor. É assim que reza a esperança de todos nós eleitores. Mas na política velha, vigora a manobra de transferir alguns vereadores para promover os não eleitos. Ora, se você elegeu o seu João, quer seu João na bancada de vereadores. Se você elegeu a Dona Maria, quer Dona Maria onde você achou que ela seria uma boa representante. Enfim, agora novos tempos. E vamos torcer para que essa prática enferrujada seja aposentada e prevaleça a política do exercício
dos 15 escolhidos pelo povo. Verdade, verdade, verdade. Até porque, minha gente, elegemos representantes para legislar e não para ocupar cargos na prefeitura. Então, resta torcer para que o bom senso impere. E daí, claro, comecemos a administrar diferente e fazer o prometido, uma política com perfume de vida nova. O raio-x voltou e voltou para ficar. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu vou ficando por aqui. Outras notícias você pode ver a qualquer momento através do nosso portal diariosintonia.com.br. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Café Sintonia. E até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio Centro Veterinário Araxá. Carinho e amor pelo mundo animal. Quem foi o padre responsável pelo lançamento da pedra fundamental da Igreja Matriz de São Domingos? Letra A, Padre Leão. Letra B, Padre José Perfeito. Ou letra C, Padre André Aguirre. A resposta certa é a opção C, Padre André Aguirre. Padre André Aguirre foi vigário da paróquia de Araxá no período de 1911 a 1926. Nesta época, mais precisamente em 1917, foi responsável pelo lançamento da pedra fundamental da Igreja de São Domingos. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio Centro Veterinário Araxá. Carinho e amor pelo mundo animal. Uma declaração de amor romântica, sem procurar a justa forma, de que me vem de forma assim tão caudalosa. Te amo, te amo. Te amo, your love.